Deus é bom demais. Eu gosto de barulho, irmão. Números 20. Deus também gosta. Números 22, versículo 2. Aleluia. Gostoso, né, irmão? Adorar o Senhor. Aleluia. Eu acho bom você gostar, porque é só isso que você vai poder fazer lá em cima. Aleluia. Diz que lá não existe noite nem dia, porque o dia é o próprio Cristo, a sua luz ilumina. E eu fico imaginando que, não tendo necessidade de dormir, a gente pode passar o dia adorando. E talvez isso não conceba na nossa... A gente diz assim, a gente vai para o céu, mas fica lá só o tempo todo. Por quê? Porque a nossa carne não suporta isso. O espírito está pronto, porém a carne é fraca. A carne veio só para você poder se movimentar. Fica tranquilo, você não é isso que você vê no espelho. Aleluia. A Bíblia conta como você é. A Bíblia diz que no dia de Pentecoste, de repente veio como o som de um vento impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas. A Bíblia começa a descrever como é, que forma que pode tomar o Espírito. Quando ele diz que a cidade santa tem 144 côvados de comprimento, 144 côvados de largura e 144 côvados de altura, ele está dando uma forma muito pequena para uma habitação muito grande, porque ele fala dos salvos. E creia, os testemunhos de Jeová e tantos outros interpretaram de maneira errada. São 144 mil escolhidos. Ei, ele não está falando de um número de pessoas, ele está falando de um número de governo. 12 vezes 12 é igual a 144. Ele está falando de governo da terra com governo do céu. Ele está falando da antiga aliança e da nova aliança. Ele está falando dos 12 filhos de Jacó e dos 12 apóstolos de Jesus. Ele está falando dos 24 anciãos. Ele está falando de governo eterno. Ele está falando de justiça, equidade, equilíbrio, igualdade. Ele está falando o mesmo comprimento, mesma largura e mesma altura. Por isso que Deus vem na pessoa de Paulo e diz: para que possais compreender qual seja a altura, largura, comprimento e profundidade da palavra de Deus. Aleluia! Ele está falando de igualdade, uma coisa pela qual nós corremos atrás na terra. A gente gostaria de igualdade, mas aqui Deus deixou as diferenças, porque se as diferenças não te unirem, as igualdades vão te separar. Pessoas muito iguais, querido, elas não podem conviver juntas. Por quê? Porque a diferença do próximo completa o que eu não tenho. Como é que eu cresço se eu não sou confrontado? Mas se eu sou confrontado pela sua diferença, e se eu suporto a sua fraqueza, eu cresço em estatura espiritual. Mas se eu não suporto a diferença de uma pessoa, se aquilo me incomoda, eu ainda não consegui, eu ainda tenho de beber muito leite. Não dá de comer alguma coisa sólida, eu vou engasgar. Eu creio nisso, eu creio que hoje nós vamos... Deus colocou uma palavra ontem no final do culto, Ele confirmou aqui para mim. Nós vamos falar sobre as águas de Meribá. Nós vamos falar sobre a transgressão do homem perante a ordem de Deus. E hoje Deus quer curar as águas. Deus quer curar as águas. É necessário que as águas sejam curadas, querido. Foram colocadas águas em cisternas rotas que não podem reter. Cisternas, buracos cavados pelo homem, possibilidades humanas, mas que você enche no dia da chuva, e no mesmo dia você passa lá, está cheio até a boca. No outro dia você passa, está pela metade. No terceiro dia você passa, só tem um punhado de lama no fundo. Por quê? Porque a ruptura da terra cavada pelo homem não pode reter as águas. Mas o manancial de águas vivas, ele corre de dia e de noite, e ele não para de correr, o tempo todo correndo, santificando e santificando. E você pode beber a qualquer hora do dia ou da noite. Aleluia! Por isso a possibilidade verdadeira vem de Deus, vem daquele que criou o céu e a terra. E por mais que eu crie estratégias, eu nunca vou alcançar a bênção que Ele tem para mim. Eu posso chegar numa medida que de repente eu acho que para mim é suficiente, mas aquilo que eu alcancei hoje, amanhã é insuficiente. Eu vou estar insatisfeito, eu vou dizer, eu quero mais.
nada pode suprir o desejo da carne. Por mais que você conquiste, por mais que você compre, por mais que você adquira, você sempre vai querer mais, porque a tua carne não se satisfaz. Isso se chama concupiscência, o desejo desenfreado da carne. Mas o Espírito se contenta com a adoração, vida e louvor. Aleluia! A alma se alegra no Espírito. Quando eu estou em paz, a minha alma emana sentimentos bons e agradáveis. As pessoas se sentem bem ao meu redor. Mas quando eu estou angustiado, quando a minha alma está abatida, porque a minha carne não foi satisfeita, que não recebeu o que queria, ou que recebeu em doses que não devia, então eu emano um estado de angústia, de opressão, de depressão, de repulsa. E as pessoas que estão à minha volta recebem essa angústia e não se sentem bem ao meu redor. Então quem é o único responsável por criar um ambiente de adoração? É você. Se não fosse isso, Deus não estaria procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque a tua carne não vai adorar o Senhor. Pastor, mas a Bíblia diz que todo ser que respira louve ao Senhor, louve. A tua carne tem de ser comandada pelo teu espírito. O teu espírito dá uma ordem para a tua carne, e a tua carne simplesmente obedece. Então a tua carne não vai querer orar, ela não quer ficar de joelho, ela não quer jejuar. Ela acha que só sem tomar o cafezinho da manhã, já hoje de manhã eu ofereci um jejumzinho para Jesus, né? Não tomei o cafezinho, né? Tem gente que jejua de Coca-Cola, mas não gosta de Coca-Cola. Ah, vou jejuar da Coca-Cola. Ah, o irmão toma muita Coca-Cola, mas nem gosto muito de Coca-Cola, então aproveite a jejum dela. Não, irmão, tem de haver um sacrifício. Mas creia, 2021 Deus não está esperando que você passe fome, que você faça um jejum de comida. Ele está esperando de nós que nós façamos jejum de pecado, que nós paremos de pecar com nossa boca, com nossa mente, com o nosso espírito, que a gente simplesmente renuncie ao pecado, que a gente diga: não, isso aqui é errado, eu não quero. Falar palavrão é errado, eu não quero. Gritar é errado, eu não quero. Brigar é errado, eu não quero. Empurrar é errado, eu não quero. Eu não quero. Eu renuncio ao meu direito de ficar nervoso. Eu não vou perder a cabeça. Eu vou ter domínio próprio. Eu vou me equilibrar. Esse ano eu vou oferecer um jejum de 1 ano para o Senhor. De 1 ano. Como é que eu ofereço um jejum de 1 ano? Eu não peco, eu ofereço um jejum contra o pecado. Eu renuncio a tudo aquilo que é pecado. Pastor, mas se alguém me tirar do sério, se você ainda sai do sério, você não está pronto. Se alguém te tira do sério e você ainda sai do sério, você não está pronto. Eu estou falando comigo também. Se alguém ainda consegue nos tirar do sério, é porque nós não estamos preparados. O que nos prepara é a palavra. O que nos fala para que nós tenhamos temperança, longanimidade, bondade, benignidade, paz, amor, temperança, domínio próprio. É a palavra. Isso são sementes, o fruto do Espírito. É um só. Mas sem essas sementes ele não frutifica, ele não é um fruto. Você está aqui, amém? Aleluia, escute isso. É um texto um pouco longo, mas eu quero muito a tua atenção. Preste atenção. Pastor, eu não estou conseguindo, eu não estou legal, eu não estou bom. Levanta, toma um copo d'água. Aleluia. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Faz isso para mim, por favor, agora. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Diga comigo: Senhor Jesus, me dá toda a atenção. Tira daqui tudo que rouba a minha atenção, tudo que me dá sono, tudo que me angustia. Tira daqui, em nome de Jesus. Eu quero ouvir, eu quero entender, para poder praticar a tua palavra. Espírito da verdade, tira de mim tudo aquilo que me rouba de ti, em nome de Jesus, amém, aleluia. Logo, logo tudo isso aqui entra no teu coração e você entende. Diz assim a palavra em Números 20, no versículo 2: não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e disseram:
Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, e nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante do povo fala a rocha, e dará ela a sua água. Assim lhes tirarei a água da rocha, e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair a água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificares diante do povo de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou no meio deles. Aleluia! Preste atenção. Deus tinha dado uma ordem bem clara a Moisés: Moisés, pega o teu cajado, toma-o em tua mão, levanta-o e fala com a rocha, e a rocha dará água ao povo. A rocha dará palavra, vai saciar a sede de todo aquele que estiver sedento. Mas Moisés, ele naquele momento, ele era um sacerdote irado, oprimido pelo povo. É aquele que chega para o pastor e diz: se esse homem é de Deus, fala comigo, Senhor. E oprimindo, faz com que o sacerdote se ire, ao ponto de ele, tendo recebido uma ordem de Deus, transgredir a ordem. Moisés, irado, quis mostrar ao povo que Deus estava com ele, e tomando o cajado, ele levantou e disse: por acaso não poderei tirar água dessa rocha? Pá! Pá! E saiu muita água. Porque mesmo que você obrigue Deus a te dar as coisas que você quer, batendo, pedindo, buscando, clamando, gritando, chega um momento que Ele te dá, chega um momento que Ele te entrega, para não ser mais molestado em oração. Chega um momento que o sacerdote, de tanto insistir, ele consegue água. Mas por causa disso, Moisés lhe perdeu a parte que lhe cabia de fazer o povo entrar. Ele transgrediu contra aquilo que Deus havia falado. Há uma medida de palavra e há uma medida para você receber. Há uma medida de água para você que está aqui. Há uma medida, não tem necessidade que a gente sacrifique mais. Não tem necessidade, querido, bater na rocha significa elevar níveis de sacrifício mediante um povo sedento, até que este receba o que ele quer. Se o sacrifício da cruz não é suficiente, eu te pergunto, o que mais você poderia fazer
que seria maior do que ser crucificado e morrer numa cruz pelo pecado da humanidade. Se o sacrifício da cruz não é suficiente para que recebamos aquilo que nós viemos buscar, o que mais nós poderíamos fazer para que Deus nos desse o que nós queremos? Eu te digo, eu te respondo: parar com a prática do pecado. Santificação. Por que Moisés e Arão não pegaram simplesmente e oraram diante do povo que estava ali pedindo: dá-nos água, dá-nos romãs, dá-nos vide, dá-nos cereais? Por que eles não se prostraram ali? Por que eles saíram da presença do povo e foram se prostrar na porta da congregação? Porque há um lugar, eles ensinaram um princípio, há um lugar aonde Deus habita para ouvir a tua voz. Aleluia! Você entende isso? Escute. Deus, Ele fala uma palavra, eu quero muito que você preste. Querido, nesses dias de primícia, acredita no que eu vou te dizer, é forte, mas há um espírito que quer tirar a tua atenção, para que você não receba o que você veio buscar. E você precisa lutar contra isso nesse lugar. Se você tivesse que assistir um filme por 3 horas agora, você estaria ligado. Mas quando a palavra começa a vir para entrar dentro do teu coração, na tua mente, criar entendimento em você, entra uma sonolência, um peso, um cansaço. Quando o culto acaba, você já notou que isso tudo vai embora? Que você sai do culto e você diz: pois é, lá dentro do culto eu estava... Mas quando eu saí de lá, querido, toda a atenção, não deixa nada roubar a tua atenção. Então eu sugiro à congregação: quanto mais glória a Deus e mais aleluia, aleluia você der, mais acordado e mais atento você vai ficar. Aleluia! Quanto mais aleluia. Eu me lembro quando eu entrava na igreja e eu era tomado por isso. O pastor começava a falar e daqui a pouco aquilo vinha, parecia que tomava meu rosto inteiro. Eu abri o olho, aí um dia um camarada que estava do meu lado, que eu nunca vou esquecer dele, me deu um cutucão e falou para mim assim, ó: grita glória e aleluia que vai embora. Cada palavra do pastor era um glória, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O diabo não aguentou, meu irmão. Ele estava do meu lado, ele olhou para mim e falou: ah não, se tu vai ficar gritando isso, eu saio daqui, porque eu tenho mais o que fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh! Faz incendiar isso aí, irmão. Irmão, abre comigo, vai lá atrás, presta atenção. Nós estamos falando da rocha. Aleluia. Eu quero que você vá a 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Vem comigo, nós vamos continuar falando da mesma coisa. Irmão, o povo até hoje está do mesmo jeito. Moisés subiu no monte, demorou 40 dias para descer. O povo demorou demais. E aí o povo foi, Moisés demorou demais e o povo foi até Arão e disse: Arão, faça-nos deuses para que possamos adorar. Faça-nos deuses. E Arão falou o seguinte: tire os brincos e as argolas de vossas esposas e vossas filhas. Deixa eu falar uma coisa para ti. Quando demora demais a bênção do Senhor, presta muita atenção nisso. Quando demora demais a bênção do Senhor, a gente começa a perder alguns valores, algumas argolas e alguns brincos e um pouco de ouro, porque a gente agora tem que fundir um Deus para nós. O problema de tu fazer um Deus que te atenda na hora que tu quer é que tu vai ter que perder algumas coisas para poder alimentar, para poder fazer esse Deus. Esse Deus é construído com coisas que estão em você. Então cada vez que eu quero que o Deus resolva para mim hoje, agora o que eu preciso, Ele vai dizer: tira as argolas e os anéis que estão em vossas filhas, tira as argolas e os anéis que estão nas vossas igrejas, tira as argolas, tira os valores que estão dentro das tuas casas, nos teus remanescentes, e dá aqui para mim que eu construo um Deus para você ficar dançando em volta dele e adorando ele.
O povo não havia recebido nada, e ainda o pouco que tinha teve que entregar para poder fazer o Deus. Quando Moisés desce do monte, ele tem as tábuas, e ele quebra as tábuas para proteger o povo, porque nas tábuas estava escrito: não farás para ti imagem nenhuma de escultura, não te prostrarás diante de nenhuma delas, e a nenhuma delas darás culto. Pega o outro ali para mim, por favor. Aleluia. Então eu tenho que entender que eu preciso esperar longanimidade. Deus demora. Hoje eu conversava com uma pessoa e eu dizia uma coisa que você vai parecer até uma falta de respeito, mas não é. Às vezes eu estou conversando com Deus. Hoje eu já não faço mais muito isso, mas às vezes eu me lembro de ter conversado com Deus e ter dito: Senhor, tu é um velhinho meio surdo, porque a impressão que eu tenho é que tu demora para vir e que tu não me escuta. Porque eu estou pedindo e tu não me dá. Eu estou batendo e não se abre. Eu estou buscando e não encontro. E tu diz: batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dá-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, é o que bate se abre. Aí naqueles dias eu me lembro de Deus ter me levado até o texto da viúva que importunava o juiz. E Deus disse: havia uma viúva que molestava um juiz dizendo: julga a minha causa, julga a minha causa. E todos os dias encontrava aquele juiz e dizia a mesma coisa: julga a minha causa, porque me defraudaram. Então o juiz um certo dia disse: julgarei a causa desta viúva, para que não mais me moleste. E julgando sua causa, ela o deixou. E Jesus diz: filho, insista, persista e resista. Insista na oração, persista na santificação e insista na minha pessoa. Eu vou te dar o que tu quer, mas filho, se no primeiro pedido eu te der, tu já vai me abandonar. Querido, você que é pai, presta muita atenção nisso. Você que é pai, o teu filho chega para ti e diz: pai, me dá uma bicicleta. Você diz: não, só um minutinho, filho. É só um minuto, pai, só vai ali na loja. É rapidinho, pai já vai trazer a bicicleta para ti. Que cor tu quer? Azul. Azul, tá? Tu quer com marcha ou sem marcha? É assim que você faz? Ninguém nunca fez isso na terra. Por que nós queremos que o nosso pai faça isso por nós? A gente pega, o filho vê: pai, quero uma bicicleta. Você coloca um monte de condição para ele. Uma bicicleta? É caro. Eu quero uma bicicleta, pai. O pai, quando era pequeno, não teve. Mas vamos ver. Se você passar de ano, obedecer sua mãe, não andar mais na rua jogando bola, você coloca um monte de condição, irmão. A criança fica na tua frente ouvindo, diz: ela faz? Não, ela faz só a metade do que você colocou. Ela obedece a mãe só na tua frente, porque ela quer ganhar a bicicleta. Quando você sai, coitada da mãe. Mas na tua frente, e ele ainda cobra. Ele obedece a mãe na tua frente, vira para ti e diz: ó, pai, estou obedecendo a mãe, tá? Porque ele quer uma bicicleta. Aí ele sabe que tu vai chegar às 5, 4:30. Ele corre do campinho da bola e entra dentro de casa, corre tomar um banho. Quando tu chega, ele está com aquele cabelo todo melado, olhando para ti, dizendo: ó, pai, estou dentro de casa, acabou de chegar. E se tu for bem na escola, ele falsifica até a tua assinatura, irmão, para não trazer o bilhete da prof, para poder mostrar para ti que ele está indo bem. Faz de conta que estuda na tua frente por causa da bicicleta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Das coisas que Deus nos impôs para que nós possamos receber as bênçãos, quais delas nós estamos fazendo e quais só na frente de Deus? Só que tem um probleminha. O pai daquela criança não vê quando não está em casa, mas Deus é onipresente e Ele está sempre em casa. Ele nunca
vai sair, mesmo que você tenha a impressão de que ele foi embora, ele continua te olhando para ver se você está praticando. Abre Deuteronômio. Não, eu pedi para abrir aqui, é aqui mesmo. 1 Pedro capítulo 2 diz assim, ó: despojando-vos. Sabe o que significa isso? Você tira de você, você arranca de você. Não é Deus que desce e faz, é você que diz: chega, eu não quero mais carregar isso. Olha só: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja e de toda sorte de maledicência, despojando-vos de tudo que é mal, de tudo que é pesado, de tudo que é hipocrisia. O que é hipocrisia? É aquele que fala e não pratica. Isso é hipocrisia. Aquele que fala muito daquilo que pratica pouco. Um hipócrita fala que ama, mas odeia. Quando é que eu sou hipócrita? Na minha casa. Quando chega aquele parente que eu não suporto e eu recebo dizendo: oi, meu, prazer, tudo bom? Nunca mais te vi. Aí dá um abraço assim. Na hora que a pessoa vai embora, tchau, vamos embora. Graças a Deus. Tomara que seja uma visita por ano. Isso é hipocrisia, irmão. Como é que eu faço, pastor? Pega na mão daquela pessoa, chama ela e diz assim: irmão, sabia de uma coisa? Quero te falar uma coisa do fundo do meu coração. Tenho uma angústia contigo. Eu não consigo te suportar, porque uma vez nós tivemos, não sei se tu te lembra, tivemos isso. Eu não consegui te perdoar até hoje. Ora por mim. Orar por ti, para ver se eu consigo te amar. Hipocrisia. Hipocrisia é coisa pequena. Escute. Inveja. Ei, inveja não é você querer ter o carro que alguém tem. Você sabia que eles fazem série? Você sabia? Eu achei que um dia eu vi um carro que eu desejava muito. Depois eu tive e não quis mais. E eu olhei para aquele carro. Eu desejei. Olhei, falei: meu Senhor, me perdoa, Senhor, isso é inveja. Eu não podia. E Deus veio e falou no meu coração. Ele falou: não, eles fazem série. Quando eles lançam milhares. Dá para comprar um igual, não tem problema. Eu falei: o que é inveja, Senhor? Inveja é você olhar para alguém e ficar perguntando como essa pessoa conseguiu comprar isso. Inveja é você questionar a prosperidade do próximo. Inveja é você ficar calculando como aquela pessoa conseguiu chegar naquele patamar. Isso é inveja. Isso é inveja. É calcular o progresso alheio. E ele fala assim, ó: e toda sorte de maledicência. O que é maledicência? Falar mal do próximo. Pastor, Deus chamou isso de sorte? Para você ter uma ideia, sorte significa excesso de. Quando você tem sorte em alguma área, você tem excesso de. Ou excesso de sorte no dinheiro, ou sorte no amor, você tem excesso de. Aleluia, você está aqui, amém? Desejai ardentemente, como crianças, o leite espiritual, o genuíno leite espiritual, como criança recém-nascida. O que significa? O que é o leite? O genuíno leite espiritual são os primeiros entendimentos, as primeiras compreensões acerca de quem Deus é e do perigo que é caminhar com Deus. Perigo, pastor? Perigo. Escuta uma coisa, eu já falei isso aqui nessa igreja, mas tem muita gente aqui que está aqui pela primeira vez. Quem está aqui, que nunca veio aqui, está aqui hoje pela primeira vez? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Como é que a gente recebe esse povo, gente? Aleluia! Escuta uma coisa, eu já falei isso várias vezes, mas você que estava aqui, você que não estava aqui, você não ouviu. Eu tive um sonho. Foi um sonho. Eu não sei bem se foi um sonho ou uma visão. E Deus me mostrava esse lugar aqui com uma camada de rocha em volta, mais ou menos na linha dessa pintura. Tinha uma camada de rocha e tinha um lago no meio, água bem plana, bem tranquila, bem calma, bem clarinha.
mas o meio era escuro. E as pessoas entravam e tiravam a vestimenta de cima e fechavam em grupinhos de 2, 3, uns iam no canto da pedra ali, outros ali, outros ali, outros aqui, e conversavam, discutiam. E volta e meia um saía e dava uma abraçada, dava uma nadada, ia para o outro lado. E eu fiquei olhando aquela cena, um lago, e pessoas dando braçada, indo para lá, indo para cá. E eu me lembro de quando acordei, eu já fui para a oração e falei: Senhor, qual é o significado desse sonho? E Deus falou: filho, quando eles entram naquele ambiente, eles tiram a vestimenta de cima e se refrescam. É um lugar de refrigério. Eles se reúnem entre os que lhes são caros e conversam e se têm por amizade, por amor. E eles se refrescam. Mas o ponto escuro que você viu no meio é uma profundidade que eles não conhecem. Há um ponto, e Deus me falava em 150 metros de profundidade, e Ele dizia: aquelas pessoas que estão nadando por cima daquela água, elas não sabem que há uma profundidade, que há um lugar onde elas podem ser sugadas, a uma laje onde elas vão perder o ar. E eu continuei não entendendo, e eu falei: do que tu falas? Ele disse: do perigo que é a igreja. Um lugar perigoso, um lugar de sentença, aonde você promulga justiça e juízo. Quando você diz para amar o próximo, se você sai dali sabendo que deve amar e não ama, você está transgredindo a minha palavra, e a sentença para você é condenação. Por isso em Marcos, no capítulo 16, no capítulo 15, versículo 15, 16, eu digo que aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Porque se eu ouvi e não acreditei e não pratiquei, eu sou condenado a ter uma vida dissoluta, um casamento destruído, finanças destruídas, problemas de relacionamento. Aleluia, você está aqui, amém? Se eu entendo, se eu pego essa palavra e digo: meu Deus, eu não posso continuar sem antes remir. O que é remir? Volte atrás e resolva. Você sabe aonde caiu o machado? Todo mundo sabe aonde caiu o machado, aonde eu errei, aonde eu não quero consertar, aonde eu não quero arrumar. Nós queremos ser chamados de crentes, e creia, muitos de nós queremos ser chamados de filhos, mas hoje nós precisamos entender que as nossas práticas não condizem com aquilo que nós queremos ser reconhecidos. Eu preciso praticar. Querido, eu não posso fechar esse culto sem voltar a uma pregação antiga, sem voltar a te falar acerca do que nós precisamos entender. Abra comigo em Mateus, no capítulo 5, capítulo 7, se eu não me engano. Vamos abrir Mateus, capítulo 5. Eu preciso muito que você entenda isso. Eu vejo muita gente orando e não recebendo. Eu vejo muita gente orando e não recebendo. Mateus, capítulo 7. Deixa me ver aqui, por favor. Não, perdão, é Mateus capítulo 5, versículo 43. Mateus 5, 43. Deus me mostrava que as pessoas que ouvem, irmão, 4 estágios da palavra. Olha aqui para mim, por favor. 4 estágios da palavra: ouvir, entender, aceitar e viver. Você pode estar aqui só ouvindo, mas não entendendo. E se você não entender, você é uma semente que cai na beira do caminho. Vem o sol, queima, seca e não produz. Cai em área rochosa.
E essa semente ela não vai germinar, não vai produzir. Porque você entrou, achou o culto lindo. E se alguém perguntar para ti amanhã, o que o pastor pregou? Você vai dizer, o que ele pregou não sei, mas o culto lá é coisa de Deus mesmo. Eu cansei de sair assim da igreja, irmão. Rapaz, ontem eu tive num culto, é mesmo, pastor, olha, eu me arrepiei, chorei. Uma hora assim eu recebi, assim, é para mim, ele está falando comigo, é comigo. É mesmo? E qual era a mensagem? Nossa, mensagem... não me lembro, mas era tremendo. Irmão, é a mesma coisa que tu sair de um restaurante e dizer, que comida deliciosa. E o camarada perguntar o que era bom. Sabe que eu não sei? Tinha feijão, tinha arroz, não me lembro. Não existe. A palavra tem que ficar dentro de você, ela tem que te alimentar, você tem que lembrar, você tem que dizer não. Ele falou algo ali que mexeu comigo. Algo ali mudou minha vida, algo ali mudou minha perspectiva, minha realidade mudou. Você está aqui, amém? Amanhã nós vamos começar efetivamente o novo ano. Sabia que tem gente que não começou ele ainda? Que só começa quando trabalha? Você sabia? Tem gente que diz assim, amanhã vai começar o ano, dia 4, primeiro dia de serviço. Quer dizer que está 4 dias que ele está dormindo, provavelmente, está em suspenso. 4 dias está levitando. Amanhã é que começa. Por quê? Porque ele só considera o seu trabalho manual. Eu comecei o ano quando deu a meia-noite, que virou assim, que deu tec no relógio, eu já levantei a mão para pegar a orla do manto do Senhor. Eu disse, aleluia, Deus. Eu sei que tu estás aqui. Virou uma chave aqui, Senhor. Coloca teu espírito dentro de mim, Senhor. Tem áreas em mim que tem que mudar, muda, Senhor. Tiver que pegar e abrir gaveta, abre. Tiver que varrer, tiver que tirar sujeira debaixo do tapete, Senhor. Se eu sou um hipócrita ainda, me muda, me arrebenta, me acaba com a minha vida, Senhor. Dá um jeito em mim, Senhor. Se eu não tenho mais jeito, me açoita. Passa a mão no chicote e me vara, Senhor. Mas me vara, Senhor, até que eu me torne do jeito que tu quer. Quem tem coragem? Me arrebenta, Senhor. A gente está, isso não me abençoa, Senhor. Irmão, a vida que você quer que Deus abençoe, nem você quer essa vida. É como um saco de porcaria que você traz nas costas. Uma vida destruída, problema no casamento, problema na finança. Você não tem paciência, você não aguenta mais ninguém. Mas eu vou para a igreja, traz aquele saco de porcaria, joga na frente do altar. Abençoa, Senhor. Deus olha para a tua vida e diz, não quer uma vida nova? Quer que eu abençoe isso aí? Abençoa a minha vida, Senhor. Tá bom. Abençoado. Pode levar. Aí você pega no fim do culto e vai para casa com a vida abençoada. Não é a vida abençoada, é a vida bem-suada. Você não melhora nunca. Você está aqui, amém? Por quê? Porque meu pai era assim, minha mãe era assim, meu tio era assim, e a família inteira era assim, eu também vim do mesmo jeito, e nós vamos tudo para o inferno do mesmo jeito, tudo igual. Não, eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso ouvir. Eu ouvi a palavra. Entendeu? Não. Então pergunta de novo. Entendi. Aceitou. E aí é que vem o problema. Você até ouve, até entende, mas a maioria das palavras a gente não aceita. Por quê? Porque quando fala de paz e de perdão, e é a única coisa que destrava a tua vida. Por que Jesus veio? Jesus quebrou 2 homens na cruz. Ele quebrou o egoísta e o orgulhoso. Aquele que pensa muito de si, muito em si, e não pensa em mais ninguém. Jesus quebrou esse cara na cruz. Jesus, ele não tomou para si ser Deus, mas foi obediente até a morte, morte de cruz, aleluia, por pessoas que ele nem conhecia. Um dia Jesus faz uma oração e diz, não somente por este Senhor, mas por todos aqueles que tu há de me dar. Ele falava de nós. Jesus já olhava, já lembrava de você, já conhecia você, aleluia. Ele quebrou o egoísta, aquele que só pensa nele, e quebrou o orgulhoso, aquele que pensa que é grande coisa. Não, ele era Deus, mas ele tomou a forma de homem, aleluia. Ele não pensou mais de si, nem mais em si. Ele quebra 2 coisas na cruz, para vir nos dar um modelo
de amor e de perdão por aqueles que não mereciam. Agora pega a pessoa que ainda você tem alguma coisa com ela e traz à tua memória. Ela merece? Não. Pastor, essa pessoa não merece o meu perdão. E você merecia o de Cristo? Não. Ah, mas ele é Jesus. Mas ele disse: sede santo, porque eu sou santo. Aquele que crê em mim, obras iguais às minhas fará, e maiores fará. Ele falava desse tipo de obra, de amar e perdoar. Aí eu estou doente, e lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 29, 30, 31, lê aí, está ali. Diz assim, que se nós não julgássemos, não seríamos julgados. Mas hoje, porque julgamos, nós somos condenados com o mundo. Ele diz: por isso que há entre vós muitos doentes, fracos, e não são poucos os que dormem. Ele está falando, quando você não tem a capacidade de perdoar, isso se transforma numa enfermidade, numa doença. Você carrega angústia, irmão. Quem carrega angústia está perto de carregar uma depressão. Quem carrega a mágoa, quem não parou e não foi lá resolver. Eu vou contar uma coisa para você que talvez você se espante, vinda de um pastor. Mas quando eu queria ser pastor, quando o Senhor me chamou, eu tinha um problema muito sério com a minha avó, que era macumbeira. Eu e minha avó, nós tínhamos um problema muito sério. Eu dei um grande glória quando ela morreu. Ela foi envelada dentro da casa do meu pai. E depois eu tinha que ser pastor, mas eu tinha ódio de uma pessoa que já havia morrido. E um dia Deus me incomodou. E um dia eu levantei e falei: vou no cemitério. Cemitério, pastor? Cemitério. Parei no frente do túmulo da minha avó e falei: eu preciso que tu me ouça, e eu espero que Deus abra o teu ouvido. Eu preciso te pedir perdão. Como é que eu vou ser um pastor se eu não consigo amar a mãe do meu pai? A mulher que trouxe meu pai, que depois me trouxe. Se Jesus te fez, é porque Ele te amou do jeito que tu era. E eu comecei a orar por aquela mulher que de alguma forma estava ali debaixo daquele granito. E comecei a pedir perdão para ela. Me perdoa, por favor, pelas vezes que eu te chamei de sem vergonha, macumbeira, velha doida. E aquilo começou a sair de mim. E eu comecei a chorar na frente daquela lápide. Começou a sair de mim. Eu fui muito sincero, muito honesto. Perdoa, vó. Perdoa, tu escolheu ser uma macumbeira, mas eu não quero. Me perdoa o que eu te chamei, o que eu falei para ti. Tu era uma anciã, eu devia ter te respeitado. Eu saí dali pensando: falei, pedi, deu, acabou. A minha vida foi transformada espiritualmente a partir dali, a partir daquele momento. O meu pai, ele nos últimos dias de vida aceitou Jesus comigo no hospital. Meu pai era consagrado a Iemanjá. Ele acreditava em cartomancia, necromancia, búzios, cartas. Meu pai vivia disso. Não fazia um negócio sem antes consultar os búzios, sem consultar tarô. Tudo isso foi quebrado no dia que ele aceitou Jesus no hospital, que ele levantou a mão e que ele aceitou Jesus comigo no hospital. Que nós dois juntos ali, de mãos dadas, o filho remindo o pai. Querido, eu voltei ao passado, consertei o que estava errado, para depois seguir Jesus. Eu neguei a mim mesmo, tomei a minha cruz e estou seguindo Jesus. Aleluia! Você entende isso? Amém? Agora escuta, só lê isso aqui que nós vamos terminar. Eu sei que está tarde. Agora eu só nunca sei tarde para quê? Porque tem gente que tem tanto compromisso com a terra que não tira mais 10 minutos para Deus. Fica um pouquinho comigo, ouve isso.
Mateus capítulo 5, versículo 43, eu estou terminando. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para quê? Para que vos torneis... O que está escrito ali? Para que vos torneis filhos. Filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vira a chuva sobre o justo e o injusto. Agora para aqui, presta atenção. Eu vou te dar mais uma vez uma chave para você abrir essa porta que está fechada na tua vida. Jesus vem e diz o quê? Tudo aquilo que pedires ao... Não é a Deus? Tudo aquilo que pedires ao... Não é a Deus. Você está orando a Deus? Deus já foi. Como Deus já foi? Lembra da crucificação? Quando Jesus está na cruz e Ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? O que Deus havia feito? Deus tipifica a lei, aquilo que você tem que fazer, por regra. Deus havia dado as costas para Jesus e havia dito: não mais pela lei, mas pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A próxima fala de Jesus na cruz é qual? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Deus sai de cena porque Ele é regra. O Pai entra em cena porque Ele é relacionamento. Eu não faço mais porque eu sou obrigado, eu faço porque eu quero. Então, se o meu pai disse: filho, vem cá, vai lá na casa do teu amiguinho e pede desculpa para ele, pede perdão para ele, depois volta, senta e daí nós vamos jantar. Depois tu volta, senta e nós vamos almoçar. E eu vou lá saber se tu foi pedir perdão. Você sai para pedir perdão, você sai assim, meu pai fazia isso comigo. Aí chegava na casa do amiguinho e dizia: eu vim pedir desculpa. Quê? Pedir desculpa. Aí o pai dele olhava e dizia: dá a mão para ele, pedindo desculpa. Aí nós dava a mão assim, meio bicudo, e ia para casa. Chegava em casa, meu pai dizia: pediu desculpa lá? Pedi, pai. Eu vou saber. Geralmente era com o filho do Vitorino. Senta na mesa e come. Lembrando disso, eu aprendi um princípio: se eu não pedir perdão para o meu irmão, se eu não liberar perdão para o meu irmão, eu não posso sentar na mesa. A mesa é para quem ouve, entende, aceita e vive. A mesa é para os filhos. Então tudo aquilo que pedires ao pai, e para que ele te dê alguma coisa, você tem que ser filho. E o filho é aquele que obedece. E ali diz o seguinte: amai os vossos inimigos, os que vos perseguem, os que vos caluniam, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então eu só vou ganhar alguma coisa do meu pai se eu for filho dele. Eu só vou ser filho dele se eu perdoar os meus inimigos. Aí você diz: mas como que eu vou perdoar se eu odeio aquela pessoa? Qual tem que ser a tua oração? Senhor, tira o ódio do meu coração. Mas o que aquela pessoa me fez nunca foi maior do que a crucificação de Jesus. O que aquela pessoa te fez, talvez você fez bem pior para outro, ou não perdoando ele. Tem uma frase que Jesus disse para mim, eu termino aqui, o pessoal pode vir. Tem uma frase que Jesus disse para mim um dia. Ele disse: por que tu julgas? E eu falei: porque aquela pessoa é ruim.
E ele disse: tu que julgas és melhor que ele? E eu encerrei meu julgamento. Por que tu criticas? Porque aquela pessoa é má. E tu que criticas és melhor que ele? Tu consegue ver o defeito dele? Será que o teu não seria maior? Porque além do dele tem o teu de estar julgando? Só tem um jeito de a gente tirar a água dessa rocha: é falando com ela, não batendo nela. Quando você ouve a palavra, escute, eu termino aqui, a mensagem da noite. Quando você ouve e entende, aceita, mas não vive, você está batendo na rocha. Porque você quer coisas, você quer água dessa rocha na força. Mas se você é obediente, basta falar com ela, que a água sai. Se você é obediente à voz do Senhor, você não precisa bater, você não precisa entrar em jejum. Vou fazer um jejum de 3 dias, vou fazer um propósito de 7 dias. Eu vou porque Deus, porque... Não, ei. Cumpre a lei de Deus. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Lembra da pregação de ontem? Você simplesmente entra em obediência. Aí você entra naquele quarto, você coloca a mão sobre aquilo que você precisa. Pastor, mas o que eu quero não tem nada para colocar a mão. Então coloca no teu coração e diga para Ele: Senhor, eu fui obediente, eu estou sendo obediente, estou me esforçando para amar quem me odeia, me esforçando para ser um bom pai, um bom marido, me esforçando no meu trabalho, eu estou me esforçando para não botar meu dinheiro fora, eu estou me esforçando para poder pagar tudo em dia e para ser um homem honrado. Eu estou me esforçando, Senhor. Eu quero ser teu filho, eu quero ser uma imagem de um filho teu, que quando passa na rua as pessoas não me chamem de crente, digam: aquele homem ali, ó, é um modelo de pessoa honesta, de pessoa calma, de pessoa bondosa, de bom pai, de bom marido. Eu estou me esforçando, Senhor. Eu posso pedir qualquer coisa para ti que tu vai me dar. Ele vai dizer: fala, filho, que o teu pai ouve. Mas se você é rebelde, você vai ficar batendo. Porque tu me prometeu que se eu batesse ia se abrir, se eu pedisse tu ia me dar. E ele vai dizer: pega água, queres água, pega, mas na terra prometida você não põe o pé. Você está me entendendo, amém? Você vai ganhar água de qualquer jeito, batendo ou pedindo, mas batendo lá na frente você é impedido de entrar. Pedindo, você bebe e ainda tem a porta aberta. Então eu preciso entender que eu primeiro tenho que fazer a minha parte. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Primeiro você, primeiro eu. Aleluia. Esse ano eu quero ser diferente. Diga isso comigo: esse ano eu quero ser diferente. Esse ano eu quero fazer diferente. Esse ano eu quero representar Jesus em teu nome, Pai. Aleluia, aleluia. Oh! Só tua glória nesse lugar, Senhor. Fica de pé comigo. Vamos orar, querido. Pastor, qual é a mensagem de hoje? Fala com a rocha. Seja obediente e fala com a rocha que ela vai te saciar. Seja obediente, fala com a rocha que ela vai te saciar. Tem coisas que só não aconteceram na tua vida ainda porque você está em desobediência com a palavra. Ser fiel até a morte. Quando a gente está na metade do caminho, a gente só quer uma luz para poder chegar no final. Mas quando Deus te pega da metade do caminho e te traz aqui para o começo, você não quer uma luz, você quer que alguém te carregue. Lembra daquele homem aleijado que estava no tanque de Betesda? Queres ser curado? O Senhor perguntou. Ele disse: não tem quem me carregue. Eu estou aqui há 38 anos. A água é agitada, não tem quem me pegue.
Ninguém vai te pegar, querido. Você vai ter que levantar e sair andando. Você vai ter que levantar e dizer: chega de ficar aqui esperando a água se mover. Eu vou falar com meu pai e a água vai sair da rocha. Eu vou beber essa água em nome de Jesus. A minha vida vai ser destravada, a minha vida vai ser aberta. Eu vou receber os benefícios da glória da cruz em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós renunciamos ao ódio, nós renunciamos à ira, nós renunciamos à teimosia, nós renunciamos à incredulidade, nós renunciamos, Senhor. Senhor, nós renunciamos, Senhor, as nossas, a todo tipo, Senhor, de, meu Deus, nós temos tanto a dizer acerca daquilo que estamos vivendo e fazendo. Nós renunciamos às nossas justificativas. Nós não queremos mais justificar os nossos erros. Nós queremos mudar de vida. Nós queremos recomeçar. Nós queremos mudar de vida. Nos ajuda a mudar. Nos mostra o caminho, Senhor. Nos orienta, Pai. Pai, nós queremos falar com a rocha e queremos beber a água que sai dela, Pai. Não queremos mais por bater, por insistir, por espancar. Nós queremos ter merecimento, nós queremos te obedecer. Em teu nome, Jesus. Em teu nome, Jesus. Em teu nome.